O pai do protagonista morreu quando ele e sua irmã eram pequenos, e a mãe de Roger lhe disse para se tornar um xamã porque ela tinha certeza de que ele tinha potencial, e os espíritos o protegeriam. Ela o alertou que, se ele não escolhesse esse caminho, enfrentaria grandes problemas e o fez estudar os aspectos religiosos do xamanismo, poesia, magia e coisas estranhas que Roger nunca havia conhecido antes. No entanto, naquela época, ele já sabia o que queria da vida, e todos esses ensinamentos não o interessavam nem um pouco. Assim, ele dedicou todo o seu tempo à pesquisa científica, e após 10 anos, tornou-se parte da sociedade. Contudo, ele morreu atingido por um carro. Era difícil de acreditar, mas a mãe do protagonista estava certa, os problemas o alcançaram. O mais incrível foi o seu renascimento. Ele descobriu que a vida não é solitária e tudo o que sua mãe disse acabou se revelando verdadeiro. Após sua morte, ele percebeu que algumas coisas só podem ser aprendidas pela experiência. E agora, ao lembrar de tudo isso, ele se perguntou o que estava fazendo no momento. Ele abaixou abruptamente a mão, batendo a palma nas páginas do livro-texto, e anunciou em voz alta que a aula estava começando, dizendo que hoje continuariam a criar um círculo mágico. Ele trabalhava como professor na academia de magia, e uma série de eventos o trouxe até ali. Pouco antes, pessoas estavam andando pela estação, algumas conversando entre si. Passageiros entravam nos vagões mostrando seus bilhetes ao inspetor antes de embarcar. Ele desejava uma boa viagem a um dos passageiros e então cumprimentou a próxima pessoa que se aproximou, pedindo-lhe que mostrasse o bilhete. O homem entregou seu bilhete, e depois de conferi-lo, o inspetor o agradeceu e desejou-lhe uma boa viagem. O homem entrou no trem, e o inspetor continuou verificando os passageiros. Fechando a mão em punho, o passageiro lembrou-se de que tinha o quarto assento, que ficava no quarto vagão, terceira cabine. Finalmente encontrou o lugar certo e, ao entrar, viu Gerard sentado em seu assento, lendo um jornal. Gerard ficou surpreso ao ver seu vizinho e o cumprimentou, e Roger Selesi acenou com a cabeça em resposta. Logo, o trem já estava em movimento, seguindo seu caminho. Depois de algum tempo durante a viagem, Roger levantou os olhos do livro que estava lendo e observou o jornal que Gerard ainda segurava à sua frente. Ele notou uma manchete que dizia que a guerra civil no Reino do Sul havia terminado, e a facção da princesa saiu vitoriosa. Roger anunciou que essa guerra finalmente chegará ao fim e sorriu. Gerard, a princípio, olhou para ele com desconfiança, estreitando ligeiramente os olhos, mas logo concordou com suas palavras, admitindo que também estava ansioso para que aquilo terminasse. Roger lembrou-se de que recentemente a facção do príncipe havia recrutado soldados, feliz por a guerra não ter durado muito. De repente, ele se lembrou de algo e se desculpou com Gerard, percebendo que havia esquecido de se apresentar. Ele deu seu nome, e Gerard disse que não tinha sobrenome, apenas fornecendo seu primeiro nome. Então, assumiu que Roger era de nobre origem. Roger anunciou que era um nobre caído, mas pediu a Gerard que não se preocupasse com isso. Ele respondeu que entendia tudo, e Roger perguntou aonde ele estava indo. Gerard respondeu que ia para Lindenbrunn, a capital do Império, já que ouvirá dizer que era um destino turístico popular. Roger sorriu, comentando que o Império Exiliano era famoso por sua engenharia mágica avançada, então certamente havia algo para se ver lá. Ele mesmo estava indo para Leel para ingressar na Academia Teen. Gerard ficou surpreso ao ouvir suas palavras e notou que Roger era muito jovem, assumindo que ele era um especialista excepcional. Roger, constrangido, fechou os olhos e agarrou seu cabelo, dizendo que não era bem assim, pois tinha apenas tido sorte. Gerard disse que muitas pessoas gostariam de estar no lugar de Roger e afirmou que ele deveria se orgulhar de si mesmo. Roger sorriu feliz, agradecendo pelas palavras, e voltando ao tópico da guerra, perguntou se ele já tinha ouvido os rumores. Ele explicou que estava falando de um homem da facção da princesa que estava ganhando. Lembrou-se de que algumas pessoas diziam que ele não tinha experiência em magia nem o posto mais alto à noite, e que era um mercenário errante chamado Maquiavel. Gerard respondeu que entendia tudo e cruzou os braços sobre o peito, notando que Gerard não parecia particularmente surpreso. Admitiu que simplesmente achava que não passava de fofoca, mas, na verdade, era verdade, pois Maquiavel era aquele que queria conquistar o mundo em busca de um objeto, e esse era o nome que usava em sua vida passada. Finalmente, Gerard, chamando a atenção de Roger para si, perguntou se isso significava que ele assumiria uma turma na Academia N. Roger confirmou, especificando que seria responsável pelos alunos do segundo ano. Gerard ficou impressionado que Roger começaria logo no segundo ano e notou que ele era mais capaz do que pensava. De repente, ele paralisou, e percebendo seu estado, Roger perguntou confuso se havia algo errado. Olhando pela janela do trem, Gerard disse para ele esperar e estava prestes a anunciar o que estava prestes a acontecer, mas antes que pudesse terminar, houve uma explosão enorme e o trem balançou. Gerard gritou, e Roger gaguejou, perguntando o que estava acontecendo. Ele perguntou se o motor havia explodido. Jared exclamou que isso não poderia ser, porque o motor era protegido por magia. De repente, ele franziu a testa, percebendo que aquilo era uma armadilha.
Roger não entendia por que isso seria feito, e Gerard supôs que alguém queria roubar mercadores ricos ou nobres, notando que, se tivessem causado uma explosão, significava que definitivamente havia um mago entre eles. Ele anunciou seriamente que precisavam se esconder ou sair do trem. Roger pediu-lhe para esperar, anunciando que iria primeiro. Colocando o chapéu, ele foi em direção à saída da cabine e olhou ao redor do vagão, notando que não havia ninguém no quarto vagão. Saindo para o corredor, Gerard franziu a testa, perguntando se os outros passageiros estavam seguros. Roger anunciou que as cabines eram protegidas por magia, mas Gerard avisou que isso não era garantia, já que era perigoso permanecer na cabine se ela estivesse sob o mesmo feitiço que os bandidos tinham quebrado. Roger perguntou se era verdade que a explosão veio do terceiro vagão. Ele não entendia porque os ladrões ainda não estavam lá. Gerard disse que, se fosse um dos ladrões, teria ido ao primeiro vagão. Roger lembrou-se de que havia passageiros da primeira classe lá e admitiu que eles tiveram sorte. Gerard sugeriu que saíssem pela porta dos fundos, já que só precisavam esperar pelos guardas de fronteira. Mas, de repente, o bandido, usando uma corda, aproximou-se da janela e, com a força do impulso de seu voo, quebrou o vidro, invadindo o vagão. Estilhaços de vidro choveram em diferentes direções, e, gritando, Gerard e Roger pularam para o lado. Roger posicionou-se na frente de Gerard, protegendo-o, e ordenou que ficasse atrás dele. O bandido franziu a testa enquanto se levantava, olhando para eles. Gerard avaliou sua condição e comentou que ele parecia péssimo. Roger franziu o senho, pressionando os lábios e olhando para ele desconfiado. De repente, o bandido puxou uma adaga e correu em direção a eles, prestes a atacar. Roger acenou com a mão, formando um coágulo de energia mágica ao seu lado, e direcionou esse ataque contra o homem. Com a força do impacto, ele gritou e foi arremessado para o lado. Ficaram em silêncio por um momento, e depois de uma breve pausa, Gerard perguntou a Roger se ele havia matado o homem. Ele respondeu que não, explicando que apenas o havia imobilizado por um curto período de tempo. Então, começou a avançar em direção ao bandido, mas Gerard tentou detê-lo, avisando que era perigoso. Roger disse que estava tudo bem, explicando que só queria fazer algumas perguntas ao homem. Apontando sua bengala para ele, perguntou por que ele tinha entrado naquele vagão. O bandido não respondeu, apenas tossiu e, de repente, começou a rir alto. Roger declarou que não havia dado permissão para ele rir e ordenou que respondesse. Mas o bandido não estava disposto a ouvi-lo e, chamando-o de sujeito imundo, gritou que os mataria a todos. De repente, ele abriu a camisa, revelando explosivos presos ao peito com cronômetro digital. Faltava apenas 1 segundo para a explosão. Percebendo isso, Gerard gritou para Roger, dizendo-lhe para se esconder. Roger cerrou o maxilar, franziu a testa e olhou para os explosivos. No momento seguinte, houve uma enorme explosão, e as chamas irromperam no vagão, enviando fumaça e faíscas voando em todas as direções. À medida que as chamas gradualmente diminuíam e apenas a fumaça permanecia no ar, Gerard gritou, caindo no chão e cobrindo a cabeça com as mãos. Foi por isso que conseguiu sobreviver à explosão. Quando se levantou, atraiu a atenção de Roger e perguntou se ele estava bem. De repente, estremeceu, seus olhos se arregalaram, e notou um espaço vazio à sua frente, onde antes estavam tanto o bandido quanto Roger. Além disso, havia um buraco que aparecerá na parede do trem. Ele caminhou até a borda do buraco, olhou para fora e disse o nome Roger. Em seguida, levou a mão à bochecha e fez uma careta, percebendo que parte de sua pele havia descascado. Franziu a testa com desagrado, suspirou e lembrou-se de que aquele terno era feito sob medida. Arrancou sua máscara, revelando sua verdadeira forma, e perguntou-se por que sempre estava envolvido em acidentes. Não havia uma razão específica para ter escolhido o nome Maveli. Ele simplesmente pegou o nome de uma pessoa famosa de sua vida passada. Precisava mudar completamente sua identidade para evitar situações perigosas enquanto viajava pelo mundo, e a imagem de Machiavelli deveria ajudá-lo nisso. Tinha sido um dia difícil, e ao lembrar-se de como deixou o campo de batalha, o protagonista pensou que havia atraído atenção indesejada, embora devesse ter mantido sua identidade em segredo. Felizmente, a princesa e seus soldados foram triunfantes, e ele conseguiu se esconder quando baixaram a guarda e embarcou no trem para Lindron. No entanto, agora ele fechou os olhos e perguntou, isso é sério? Não entendia porque algo sempre acontecia com ele. O protagonista jogou a máscara desnecessária de Gerard para fora do trem e, mentalmente dirigindo-se a Roger, disse-lhe para descansar em paz. Pensando sobre o fato de que alguém havia armado uma emboscada em plena luz do dia, ele não esperava que o bandido detonasse uma bomba, pois ladrões comuns não seriam capazes de tal coisa. Tinha certeza de que apenas um psicopata com intenção de matar todos poderia fazer algo assim e supôs que essas pessoas não estavam mirando nos passageiros, mas sim no próprio trem. De repente, um funcionário do trem entrou correndo no vagão, chamou sua atenção e perguntou se ele estava bem. Roger não respondeu, e o condutor, examinando a destruição no vagão, perguntou o que havia acontecido ali. O protagonista anunciou que o trem estava sob ataque de assaltantes armados e sugeriu que estavam indo para o primeiro vagão, avisando-os para não se envolverem.
Olhando ao redor, o homem anunciou que precisava evacuar os passageiros pelo último vagão e estava prestes a dizer a Roger o que fazer. Mas, antes que pudesse terminar de falar, o protagonista subitamente agarrou pela garganta, jogando-o no chão. O homem gritou, e então, gaguejando, virou-se para Roger e perguntou o que ele estava fazendo. Roger perguntou, com desagrado, se ele realmente achava que sua atuação patética o convenceria. Disse que ladrões não atacariam um trem qualquer do nada, muito menos um trem com feitiço de proteção que se desfazia sozinho. Era um truque difícil, que não poderia ser realizado sem a ajuda de alguém que conhecesse o mecanismo. O homem olhou para Roger com crescente horror, e então, de repente, franziu a testa e tirou uma pequena adaga da manga de suas roupas. Mas o protagonista, antecipando essa ação, segurou sua mão, ordenando que nem sequer pensasse nisso. Ele gritou de desagrado, e Roger disse que eram bastante rápidos e perguntou quem eram. Além disso, ele se perguntou por que estavam ali. Como o homem não respondeu, ele perguntou se ele realmente ia ficar calado. Sem discutir, ele levantou o homem e ordenou que seguisse em frente. Subitamente, surpreso, virou a cabeça um pouco para o lado e disse a si mesmo para parar. Prestando atenção ao som que ouviu, ele adivinhou o que poderia ser e, gritando abruptamente, empurrou um homem à sua frente. No momento seguinte, o corpo do homem foi perfurado por balas, e Roger se agachou para evitar ser atingido. Fechou um olho, levou a mão à cabeça e perguntou a si mesmo quando o homem teve tempo de dar o sinal. Ele se lembrou de que estava observando e percebeu que tudo aquilo havia sido planejado. O corpo do homem caiu, e o protagonista olhou para os outros bandidos que haviam invadido o vagão. Um deles franziu a testa, confuso, perguntando se havia sobreviventes. Outro ficou admirado por Roger ter desviado dos tiros, e, ao se levantar, o protagonista avisou-os para nem sonharem em matá-lo. Um dos bandidos ordenou a seus companheiros que matassem Roger, e os homens ergueram suas armas. Ele franziu o senho, mas, no momento em que os bandidos puxaram os gatilhos, nada aconteceu. Atonitos, abaixaram as armas, e um deles perguntou por que não conseguia atirar. Outro exclamou que a metralhadora não estava funcionando e, assustado, levantou bruscamente a cabeça, percebendo quem Roger era. Ele notou uma energia mágica brilhando acima da palma da mão de Roger e gritou que ele era um mago. Avisou seus companheiros que Roger havia desativado as armas, e então se virou, notando fluxos de outra energia mágica um pouco à margem, no ar. Ele cerrou o maxilar ao perceber que sua própria magia havia se dissipado e se perguntou se era um supressor. O outro homem admitiu que não esperava que houvesse um mago naquele trem. Ordenou ao protagonista que se rendesse, e ele se virou, notando outros bandidos se aproximando do outro lado. O mago pediu-lhe para não se mover, prometendo que, se o fizesse, lhe concederia uma morte rápida. Roger sentiu que aquele não era um mago comum, supondo que ele poderia até ser de 4º nível, como ele próprio. No entanto, não reconheceu o rosto do homem. Enquanto pensava nisso, percebeu que cerca de 10 minutos haviam se passado desde a explosão, então levaria muito tempo para sair das montanhas Aret. Não podia simplesmente ficar ali e esperar por reforços, e ele percebeu o que precisava fazer. Saltou pelo buraco na lateral do vagão, e o mago, franzindo a testa, perguntou se ele realmente havia pulado. Chamando a atenção de Hansa, ordenou-lhe que verificasse, e o bandido respondeu, caminhando até a borda do vagão e olhando ao redor. Anunciou que não via Roger, assumindo que o protagonista realmente havia saltado do trem e comentou que poderiam tê-lo assustado. Mas, antes que pudesse terminar de falar, um ataque atravessou sua cabeça, e, com um sobressalto, o mago percebeu que vinha de cima. Gritou que Roger estava no teto, e os bandidos começaram a falar confusos, sem entender como o protagonista havia feito isso. Eles assumiram que ele usou magia de voo, mas ficaram ainda mais surpresos, pois não entendiam se isso era possível enquanto o trem estava em movimento. O mago ordenou-lhes que simplesmente se calassem e encontrassem Roger, avisando os outros que ele era um mago, então não poderiam usar todos os seus poderes contra ele. Alertou que algumas pessoas deveriam ficar ali e ordenou que o resto fosse ao primeiro vagão. Os bandidos obedeceram sem questionar, e vários deles começaram a atirar suas armas no teto do trem. Correndo e desviando dos tiros, Roger gritou de desagrado, e o mago, entendendo a trajetória de seu movimento, disse a seus homens que o protagonista estava indo para a parte de trás do trem, gritando para segui-lo. Quando os bandidos se aproximaram da porta para mudar de vagão, nem tiveram tempo de abri-la, pois uma poderosa explosão foi ouvida, e eles foram arremessados para o lado, gritando. Olhando para seus companheiros que não sobreviveram à onda de choque, os bandidos que estavam um pouco atrás perguntaram se aquilo era realmente uma armadilha. Eles não entendiam como Roger havia feito aquilo tão rapidamente. O mago pensou que o protagonista era diferente dos magos que havia encontrado, já que a eficiência e os resultados de seu trabalho estavam em um nível completamente diferente. Ele notou que Roger parecia mais um caçador do que um mago e até sugeriu que ele poderia ser um mercenário. Todos os bandidos subitamente tremeram ao ouvir algum som agudo, e o mago arregalou os olhos, praguejando ao perceber que Roger estava separando os vagões para escapar. Perguntou-se como não havia adivinhado isso antes. Ele percebeu que o protagonista não ia lutar contra eles e correu para a saída do vagão.
No momento seguinte, ele subitamente viu uma luz brilhante à sua frente, em vez do próximo vagão, e, ao sair pela passagem, notou a outra parte do trem se afastando. A distância entre os vagões aumentava gradualmente, e os bandidos franziram a testa. O mago gritou de desagrado, e outro homem praguejou, notando que haviam perdido Roger. Ele gritou que não podiam abandonar o trem para ir atrás dele. O mago prometeu que se lembraria de seu rosto, o rastrearia e o mataria, mas subitamente paralisou, com os olhos arregalados, perguntando a si mesmo que tipo de poderosa energia mágica era aquela. Ele não entendia de onde vinha e, ao se virar, paralisou novamente ao notar Roger parado no centro do vagão, que havia criado um círculo mágico à sua frente, franzindo a testa em concentração. O mago não entendia como o protagonista havia aparecido ali e perguntou a si mesmo se aquilo era realmente outra armadilha. Roger concentrou energia mágica à frente do círculo, e disso resultou um poderoso feixe de ataque mágico direcionado aos bandidos, tão brilhante que atravessou até mesmo as paredes do trem. O mago ordenou a seus companheiros que corressem, e ele próprio paralisou, tentando cobrir o rosto com a mão. Algum tempo depois, quando a magia se dissipou, o protagonista olhou ao redor, notando os bandidos mortos à sua frente. Ele pensou que aquilo era tudo, mas subitamente percebeu que o mago, apesar dos graves danos, continuava de pé e disse, surpreso, que havia sobrevivido. O mago o xingou e então perguntou por que ele havia feito aquilo. Ele não entendia por que Roger mataria todos eles e questionou se sua consciência não incomodava nem um pouco. O protagonista olhou para ele pensativamente, e o mago declarou que as pessoas que ele matou eram patriotas comuns lutando pela paz. Roger notou que o homem era mais louco do que esperava, e o mago perguntou novamente. O protagonista retrucou, perguntando com desagrado se eles não foram os primeiros a tentar matá-lo. Ele o advertiu para contar isso a todos que já não estavam respirando e lembrou-lhe que foi ele quem disse que o encontraria e tomaria sua vida. Roger declarou que o homem era patético e admitiu honestamente que poderia tê-lo deixado ir, mas o problema era que agora o homem conhecia seu rosto. Se ele pretendia caçá-lo, seria melhor resolver tudo ali mesmo. O homem quis dizer algo mais, mas no momento seguinte, subitamente, um corte de gelo atravessou seu corpo, e até Roger ficou paralisado de espanto. Então, ele notou Verônica débil entrando no vagão através de um buraco na parede. O protagonista olhou para os restos do corpo do mago que caíram no chão, e Verônica perguntou se ele estava bem. Roger olhou para ela, e ela supôs que ele estivesse assustado, mas o aconselhou a não se preocupar, pois as noites da espada de aço já estavam ali. Os outros bandidos começaram a praguejar, admirados por esses cavaleiros já estarem ali. Eles começaram a atirar de suas armas, chocados por os cavaleiros usarem magia de voo em tal clima. No entanto, um dos cavaleiros ergueu um escudo mágico à sua frente, e as balas não o feriram. Ao mesmo tempo, ele criou um ataque mágico e, segurando o próximo à palma da mão, correu em direção aos homens. Um deles recuou, gritando de medo, e o cavaleiro, usando o impulso do ataque, golpeou. Depois, virou-se bruscamente, voltando sua atenção para o outro bandido, que também gritou de medo e depois de dor. Tendo acabado com o bandido, o cavaleiro avisou seus companheiros que o segundo vagão estava limpo. Outro cavaleiro anunciou que o primeiro vagão estava seguro e que os passageiros estavam a salvo. Outro cavaleiro, dirigindo-se a Verônica, pediu permissão para relatar, declarando que a situação no trem estava completamente sob controle. Ela exclamou que aquele tinha sido um trabalho maravilhoso e ordenou que garantissem que os passageiros chegassem à próxima estação. Algum tempo depois, o trem chegou à estação Letter. Havia uma multidão de pessoas na plataforma, conversando entre si, mas Roger ainda estava sentado no trem, olhando pela janela. De repente, Verônica entrou no compartimento e perguntou como ele estava se sentindo. Ela se perguntou se ele havia sido ferido pelos terroristas e, ao olhar para ela, o protagonista declarou que estava bem, graças aos Cavaleiros da Espada de Aço, e explicou que estava apenas perdido em seus pensamentos. Verônica admitiu que estava feliz em ouvir isso e sorriu, sugerindo que deveria ter se apresentado imediatamente. Colocando a mão no peito, ela disse seu nome, e Roger, inclinando ligeiramente a cabeça, estava prestes a responder, mas antes que pudesse, alguém subitamente se desculpou, chamando a atenção para si. Verônica se virou, notando uma pessoa se aproximando, e perguntou se ele queria algo. Ele estendeu a palma da mão em direção a ela e perguntou se ela era comandante dos Cavaleiros da Espada Branca. Ela confirmou, dizendo que era Tenente Verônica, e o homem, mostrando sua identificação, anunciou que era um oficial do Departamento de Polícia de Valkletter e também se apresentou. Ele avisou que estava ciente do ataque ao trem nas Montanhas Aroito, e Verônica disse que eles haviam eliminado todos os criminosos. Remes agradeceu pelo trabalho duro, mas observou que havia algo estranho no relatório. Roger franziu a testa, prestando atenção à conversa, e Verônica perguntou, sem entender o que Remes estava dizendo. Ele colocou a mão no queixo, pensativo, e disse que os atacantes haviam tomado o trem rápido demais. Mesmo com poder mágico, eles não poderiam ter quebrado as defesas tão facilmente. Verônica franziu a testa, surpresa, e Remes sugeriu que havia alguém a bordo do trem que ajudou essas pessoas.
Colocando a mão no queixo, Verônica refletiu sobre isso e admitiu que era uma ideia razoável. Remes acrescentou que era apenas uma suposição, explicando que eles não deteriam as pessoas, mas simplesmente estabeleceriam suas identidades. Verônica concordou, observando que entendia tudo, e, olhando para Roger, perguntou se ele ouviu. Ele assentiu, e ela o advertiu de que o mais importante era responder honestamente, e nesse caso tudo ficaria bem. O protagonista manteve uma expressão neutra no rosto, mas pensou que estava em grandes problemas. Não havia nada suspeito na personalidade de Gerard, pois ele passou pela verificação de bilhetes conforme o esperado e embarcou legalmente no trem. Mas o problema estava em seu rosto, porque a máscara de Gerard havia sido danificada. Certamente não poderiam dar a ele 45 anos, e ele entendia que, se estivesse sob investigação, mais cedo ou mais tarde alguém revelaria seu segredo, e ele seria enforcado. Se tivesse sorte, seria submetido a torturas severas. Havia muitos policiais e cavaleiros nas ruas, então era impossível escapar. Ele olhou pela janela para a rua, notando os policiais. Além disso, Verônica era implacável com criminosos, e agora ela estava sorrindo e conversando com ele, mas ele sabia que assim que começassem. Ao perceber que ele não estava reagindo, alguém chamou sua atenção, perguntando se ele estava bem. Roger olhou para Remes, e ele se desculpou, explicando que precisava de tempo para obter a lista de passageiros. Ele observou que Roger não tinha com o que se preocupar e pediu-lhe que simplesmente confirmasse sua identidade. Também pediu-lhe que mostrasse o bilhete, se ainda o tivesse, e o protagonista o entregou. O funcionário do trem, ao olhar para o bilhete, anunciou que aquele era o assento 430, repetindo pensativamente o número do assento. Remes olhou para os documentos em suas mãos e leu que Roger, de 25 anos, e Gerard, um homem de pouco mais de 40 anos, ocupavam aquele assento. Levantando a cabeça, Remes perguntou onde estava o segundo passageiro. Roger respondeu que ele havia sido pego em uma explosão durante o ataque e disse que isso aconteceu quando estavam passando pelas montanhas Arate, e que ele havia caído de um penhasco. Remes estreitou os olhos, pensativo, e olhou atentamente para Roger. Depois, pediu-lhe para ficar onde estava. Verônica afirmou que ele não poderia ser um suspeito, e Remes perguntou novamente. Ela lhe disse que, quando chegaram, o protagonista estava lutando contra terroristas e perguntou se um traidor agiria assim. Remes perguntou se Roger realmente havia lutado contra os bandidos. Ele exclamou surpreso e então percebeu o que havia acontecido. Pensativamente, segurando o queixo com a mão, ele se desculpou com o protagonista, dirigindo-se a ele como Roger. Roger não demonstrou surpresa externamente, mas em sua mente gritou de espanto. Remes subitamente notou que ele havia sido aceito para trabalhar na Academia TEM e perguntou, surpreso. Verônica também perguntou se aquilo era verdade. Eles olharam para Roger, e ele, finalmente sorrindo, confirmou. Em seguida, levantou-se, pegou sua mala e, colocando o chapéu na cabeça, disse que sim, anunciando que ele era o novo professor. Quando deixaram a estação, Remes mais uma vez se desculpou com Roger pelo inconveniente causado, mas ele disse que não havia necessidade de se desculpar, já que conseguiu chegar ali graças a eles. Remes disse que o levaria até a academia, mas o protagonista afirmou que ele não estava obrigado a fazer isso. Remes exclamou que o futuro de seu império estava nas mãos de Roger, perguntando como ele poderia não acompanhá-lo. Mas Roger não ia concordar, pois entendia que seria melhor se ambos o deixassem sozinho. Por fim, ele anunciou que tinha coisas para fazer, então não podia atrasá-los por mais tempo. Se insistissem, Remes não iria mais discutir, e Roger, virando-se, disse que, nesse caso, ele iria embora. Virando-se para Verônica, admitiu que o encontro deles foi breve, mas observou que estava feliz por conhecê-la. Ela exclamou que o sentimento era mútuo e acrescentou que talvez se encontrassem novamente. Sem responder, o protagonista começou a partir e pensou que ele realmente conseguiu. Mentalmente dirigindo-se a Roger, ele se desculpou e também o agradeceu por salvar sua vida. Ele estava feliz que a qualidade das fotos deixava muito a desejar, pois era difícil distingui-lo do Roger da foto. Agora que o problema estava resolvido, ele estava bem e decidiu que precisava se esconder e criar uma nova identidade. Mas subitamente ele paralisou ao ouvir alguém chamar o nome de Roger. Virando-se, ele viu um homem que anunciou que o reconheceu e acrescentou que o havia visto conversando com o cavaleiro. Inclinando-se, Vilford anunciou que trabalhava na academia da ONU e, ao ouvir sobre o que havia acontecido, veio para conhecer Roger. Ele ficou feliz por ele estar ileso e pediu-lhe para entrar no carro, dizendo que o levaria até TEM. O protagonista ficou mais insatisfeito, mas mesmo assim entrou na carruagem. Após um momento, Wilfred começou a avançar, dirigindo o cavalo mecânico. Roger se inclinou ligeiramente, apoiando o queixo nas mãos, que estavam entrelaçadas, e pensou que aquilo era ruim, já que a academia enviou uma pessoa que não era um funcionário comum para recebê-lo. Ele notou que Vilford tinha um corpo atlético e, além disso, não percebeu como ele apareceu ao seu lado, o que significava que ele provavelmente era um cavaleiro. Sabia que, se fugisse usando uma desculpa boba, isso pareceria suspeito e Vilford o seguiria. Supôs que seria melhor adiar sua fuga,
já que Gerard era dado como morto. Ele não passava de um fantasma naquele país, o que significava que, se desaparecesse, ninguém notaria. Então, ficou aliviado por agora ter um exército de ferro e, até lá, poderia viver a vida de Roger. Algum tempo depois, Villefort avisou que haviam chegado e disse que aquele era Tem. Eles entraram nos terrenos da academia, e Roger, chocado, perguntou-se se tudo aquilo realmente pertencia à academia. A propriedade era maior do que ele havia imaginado. Ao parar a carruagem, Villefort esperou o protagonista sair e disse que o levaria até o reitor, acrescentando que Roger poderia confiar-lhe a bagagem. Eles caminharam em direção ao prédio principal da academia, e ao entrarem, Villefort levou o protagonista até a porta certa. Ao entrar no escritório, ele disse seu nome e anunciou que havia chegado em nome do reitor. Elisa viu-lo, sentada à mesa à sua frente, sorriu e então disse que estava esperando por ele, apresentando-se pelo nome. Ela anunciou que era a diretora da Academia Fion. Também perguntou se Roger estava bem, explicando que havia ouvido sobre o ataque terrorista, e ele respondeu que tudo estava bem, já que a ordem noturna chegou a tempo para ajudá-los. Elisa sorriu feliz, fechando os olhos e juntando as mãos. Admitiu que estava feliz em ouvir isso, pois, se o protagonista tivesse sofrido, isso também afetaria a eles. Ele não entendia como ela podia falar tão abertamente sobre as possíveis consequências negativas para eles e observou que simplesmente não cabia em sua cabeça. No entanto, o que mais o incomodava era a estranha sensação que surgiu nele assim que entrou na sala. Supôs que poderia ser imaginação sua e, curioso, perguntou-se se Elisa já havia conhecido Roger antes. Olhando para o sorriso dela, ele se perguntou se ela o havia revelado. Eventualmente, Elisa começou a falar novamente e observou que eles já haviam se encontrado pessoalmente, exclamando que ele era muito alto e bonito. Roger, ao ouvir esse comentário, supôs que ela não o havia revelado e agradeceu Elisa em voz alta pelo elogio, mesmo que fosse apenas por cortesia. Ela anunciou que tinha certeza de que ele seria popular entre os alunos e, levantando-se de seu assento, entregou-lhe o documento, pedindo-lhe para pegá-lo. Decidiu repetir as informações que Roger havia recebido anteriormente. Explicou que o documento mencionava o salário e também que o contrato de trabalho era de 2 anos, e observou que a academia pagaria pela alimentação e alojamento. O protagonista leu o que estava escrito no documento, perguntando-se se aquilo era realmente um contrato. Ele observou que não importava muito, já que planejava fugir em breve de qualquer maneira. Mas subitamente paralisou de choque, perguntando-se se o salário era realmente de 30 moedas de ouro imperial por mês. Convertendo para moeda nacional, eram 30 milhões de dinares, impressionantes 300 milhões de uma só vez. Observando, Elisa perguntou como ele se sentia em relação ao contrato. Ela supôs que eram ótimas condições e perguntou se era verdade. O protagonista concordou que as condições não eram ruins e pensou em como expressar isso em sua mente. No fim, concluiu que era simplesmente louco. Que sorte! No entanto, ordenou a si mesmo que se acalmasse, supondo que, com tal salário e responsabilidades, os professores de Theon tinham muito mais do que ele sabia. Ele não tinha certeza se conseguiria esconder sua falta de conhecimento sobre ensinar na Academia Theon, onde toda primeira pessoa era um gênio. No entanto, seu emprego ali já estava selado, e ele sabia que seria suspeito se recusasse de repente. Isso significava que não tinha escolha a não ser aceitar, e ele observou que era bom em mentir, blefar e ler o humor do interlocutor. Finalmente, anunciou em voz alta que estava satisfeito com tudo e indicou que estava pronto para assinar o contrato. Pensou que também tinha experiência e conhecimento de sua vida presente e passada, e, portanto, estava bastante confiante. Estendendo a mão em sua direção, Elisa disse que era maravilhoso e admitiu que ficaria feliz em trabalhar com ele. Apertando sua mão, Roger respondeu que o sentimento era mútuo e pensou que só precisaria fingir por 2 anos. Em sua mente, exclamou que teria que sobreviver a esses 2 anos, e depois disso estaria livre. Logo era noite, e sentado em seu quarto, o protagonista pensou que tinha 3 semanas antes do início do semestre. Ele supôs que esse tempo seria suficiente para se preparar. Não achava que lhe daria uma casa inteira, e, suspirando, fechou os olhos, perguntando-se se aquilo realmente significava que desta vez ele seria um professor na academia. Após ser trazido a este mundo 27 anos atrás, ele reencarnou com todas as suas memórias, mas perdeu suas habilidades. Não podia contar com seus pais, apenas consigo mesmo, e teve que suportar muitas experiências difíceis. Mas nunca imaginou que se tornaria um professor. Tecnicamente, ele havia recebido um emprego fictício, ou, mais precisamente, ele o recebeu contra sua própria vontade. No entanto, precisava de uma nova identidade, e a situação de Roger veio a calhar. Roger era de uma família nobre caída, originalmente do pequeno reino de Kedin, e também era o único filho da família, cujos pais já haviam falecido. O estilo das cartas que Roger encontrou era bastante formal, o que significava que Roger não tinha parentes, e, portanto, ninguém deveria descobri-lo. Ele tinha certeza de que não havia melhor disfarce. Ao se levantar, decidiu que precisava organizar as palestras e encontrar informações sobre a academia.
Por fim, a primeira coisa que decidiu fazer foi explorar a área, mas paralisou ao sentir uma sensação desagradável no estômago, percebendo que não havia comido nada. No final, decidiu adiar tudo para o dia seguinte e se perguntou: onde fica o restaurante? Algum tempo depois, sentado à mesa, o protagonista lia os documentos em suas mãos e, tomando um gole de sua xícara, perguntou-se se já haviam se passado 2 semanas. Tinha sido muito rápido, mas, no geral, conseguiu coletar as informações necessárias e se preparar para as aulas. Na semana restante, precisava aprender como aplicar seu novo conhecimento na prática. Notando que uma pessoa se sentou na mesa ao lado, ele pensou que os visitantes já estavam chegando, então decidiu que iria para casa e se prepararia para o curso introdutório. Mas, de repente, Sadena Hakan, sentada de costas para ele, disse que estava feliz por ele estar a salvo. Ela olhou diretamente à frente, sem se virar para Roger, e admitiu que estava preocupada que algo pudesse acontecer com ele. Ele paralisou, os olhos arregalados, e ficou em silêncio por um momento. Então, Sadena, ainda sem esperar uma resposta dele, perguntou por que ele não havia entrado em contato durante 2 semanas inteiras. Ela anunciou que o resto da organização também estava preocupado com ele e o chamou de Primeira Ordem. O protagonista tomou outro gole de sua xícara e ainda não respondeu. Depois, colocando a xícara de lado, finalmente anunciou que precisava verificar algo. Observou que, se estivesse certo, estava sendo seguido, e acrescentou, mais precisamente, a Roger. Baixando a cabeça, Sadena disse que o ataque terrorista foi uma surpresa e acrescentou que eles não sabiam que os rebeldes estavam planejando um ataque. Roger explicou que precisava de informações sobre a academia e, assustada, Sadena perguntou, chocada, então, eles realmente não enviaram isso? Ele anunciou que precisava ter certeza de que essa informação era verdadeira, e a garota exclamou, entendendo tudo. Roger praguejou, perguntando-se o que estava acontecendo ali. Agora, ele precisava tentar não levantar suspeitas e perguntou a Sadena se eles tinham cuidado de tudo. Ela respondeu que sim e lhe disse que, antes de se encontrarem com o protagonista, eles lidaram com as principais figuras da academia que estavam visando e também rastrearam e eliminaram os traidores da organização. Pelo que ela sabia, os traidores foram alimentados com seus próprios membros, e os restos foram jogados para os cães. Ela sorriu e perguntou se aquela não era uma punição adequada. Roger pensou que aquilo era muito ruim e decidiu que a primeira coisa que deveria fazer era acalmar Sadena. Ela subitamente estremeceu, pedindo desculpas, e percebeu que deveria ter verificado pessoalmente isso antes de relatar a Roger. Ele não entendeu absolutamente do que ela estava falando e respondeu em voz alta que não importava. Depois, pediu-lhe que lhe dissesse o motivo de sua súbita aparição. Ela explicou que ele estava naquele lugar havia um mês, mas ainda não havia entrado em contato com eles, e Roger perguntou se era por isso que ela decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos. Sadena gritou, pedindo desculpas a ele, mas ele ordenou que ela ficasse quieta e, abruptamente colocando sua xícara de lado, acrescentou que ela também estava atraindo atenção desnecessária. Com a aparência dela, ele admitiu que ela estava lhe irritando e perguntou se ela realmente queria que eles fossem notados. Também observou que ela estava reagindo de forma exagerada às suas palavras, e por isso tinha certeza de que ela estava com medo dele. Sadena colocou as mãos trêmulas sobre os joelhos, e o protagonista, levando a mão ao rosto, anunciou que agora estava ouvindo seu relatório e perguntou quantas pessoas eles haviam capturado. Ela respondeu que 31 pessoas da Terceira Ordem e 7 da Segunda Ordem haviam sido infiltradas com sucesso, e os outros membros da Primeira Ordem já haviam assumido suas posições conforme o plano. Roger respondeu que estava bom, declarando que tudo estava indo como deveria, e disse que, se o relatório estivesse concluído, então eles se separariam. Ela concordou com isso e pediu que, na próxima vez, Roger fosse ao local pré-determinado. Ele perguntou, com desagrado, se ela realmente estava lhe dizendo o que fazer. Ela paralisou, os olhos arregalados, e o protagonista, virando-se em sua direção, perguntou como ela ousava lhe dar ordens. Um pouco mais tarde, ao olhar para as cartas que encontrou, Roger disse que Roger era um nobre caído sem família, além de ser o mago mais jovem de 4º nível e também professor em TEM. Sentou-se à beira da cama, abaixou a cabeça e, cerrando o maxilar de irritação, franziu a testa, praguejou e perguntou a si mesmo por que não havia percebido antes que algo estava errado. A personalidade de Roger parecia perfeita, afinal, foi criada especialmente para não levantar suspeitas, pois, caso contrário, ele não teria conseguido infiltrar-se na academia. Todas as cartas que o protagonista encontrou eram provavelmente criptografadas, e, suspirando, ele praguejou novamente, levando as mãos à cabeça. Depois, olhando para o teto decorado, deitou-se na cama e, fechando os olhos, admitiu que havia calculado mal. Não conseguia acreditar que havia se metido em tal confusão por causa de suas ações precipitadas. Revisando as cartas novamente, sentou-se à mesa, supondo que Roger havia usado a língua de Coden para codificar a mensagem. A construção das frases imediatamente lhe pareceu estranha,
mas ele nem sequer imaginou que o assunto envolvesse a primeira ordem, cuja tarefa era infiltrar-se na academia, ganhar a confiança de todos e, então, relatar periodicamente os progressos. No entanto, esse não era o único problema que o preocupava. Fechando os olhos, ele mentalmente observou que, quanto mais pensava sobre isso, menos acreditava. Ele não entendia como o chefe de uma sociedade secreta poderia morrer em um ataque terrorista e, mentalmente, exclamou que Roger era um dos membros mais fortes da organização enviado para espionar a academia. Tinha certeza de que uma pessoa assim deveria ter sobrevivido, mas, suspirando, finalmente decidiu que não havia sentido em condenar um homem morto. Aconteceu que toda essa história entre a Academia Teen e a organização secreta foi adicionada aos seus segredos, e o protagonista supôs que talvez fosse até bom que os membros da organização tivessem entrado em contato com ele. Afinal, pelo que aquela garota havia dito, a sociedade secreta consistia em 4 ordens: a Ordem Zero, a Primeira Ordem, a Segunda Ordem e a Terceira Ordem. Embora Roger não soubesse nada sobre a Ordem Zero, ele pelo menos sabia de sua existência. Também decidiu que precisava descobrir quem mais a Primeira Ordem havia enviado. Se essa pessoa fosse familiarizada com Roger, havia o risco de ele ser exposto. Então, o mais importante agora era não ser pego. A melhor opção para ele seria se livrar das ordens secretas usando Teen, pois uma organização secreta não pode enfrentar uma academia poderosa, não importa quão forte seja. Ele decidiu que precisava obter as informações de que necessitava sem que nenhum dos lados soubesse disso, e suspirou, pensando que esse jogo em 2 frentes estava fazendo sua cabeça explodir. Fechou os olhos, assumindo que tinha 2 anos difíceis pela frente. Mais tarde, na academia, os estudantes caminhavam pelos corredores conversando uns com os outros. Alguns deles se reuniram no auditório, ocupando seus assentos, e um dos alunos, chamando a atenção de seus colegas, perguntou se eles já tinham ouvido as novidades. Ele anunciou que um novo professor estaria ensinando a disciplina de teoria dos feitiços e representação visual dos elementos. Alguém perguntou se realmente era um novo professor para o 2º ano. A pessoa supôs que esse professor sabia o que estava fazendo, e um dos estudantes acrescentou que a administração não teve outra escolha, já que o antigo professor havia renunciado repentinamente. Flora Lumos, ouvindo as conversas dos estudantes, virou-se abruptamente quando um deles perguntou o que mais aquele professor poderia fazer depois que uma aluna o envergonhou na frente de todos ao mostrar que ela era capaz disso. Cheryl, aproximando-se de Flora, supôs que essas pessoas estavam falando dela, e, fechando os olhos, perguntou o que ela tinha feito. Explicou que simplesmente mostrou ao professor que suas técnicas mágicas deixavam muito a desejar. Cheryl, fechando os olhos, abaixou a cabeça em concordância com isso e quis objetar, mas, no fim, não disse nada. Um dos estudantes ouviu dizer que o novo professor tinha uma reputação brilhante, já que havia escrito um grande número de relatórios enquanto era oficial militar. Outro cara supôs que esse homem era uma pessoa respeitada e não algum simplório. Outro ainda gritou, perguntando se os outros sabiam de algo mais. Ele declarou que aquele professor era um nobre caído, e nesse caso os estudantes entenderam que não precisavam se preocupar com notas. Flora inclinou a cabeça para o lado, pensando interiormente se eles já tinham tirado suas conclusões. Achou tudo aquilo bobagem, e naquele momento Roger entrou pela porta da sala de aula e subiu os pequenos degraus até onde deveria ficar. Ele bateu a palma da mão na mesa, chamando a atenção dos outros estudantes, e anunciou que era o novo professor, apresentando-se pelo nome, Roger. Também acrescentou que era um prazer conhecê-los e olhou seriamente para os alunos paralisados que o observavam chocados. Observou que ainda não tinham um cronograma definido, então decidiu fazer alguns anúncios antes de começarem o curso principal. Disse que ensinaria feitiços, mas a estrutura das aulas seria incomum para eles. Explicou que estudariam não apenas teoria, mas também desenvolveriam habilidades práticas. Acrescentou que as aulas não seriam exclusivas para os alunos do 2º ano, os do 1º ano também poderiam participar. Os estudantes começaram a murmurar, mas Roger pediu silêncio e levantou a palma da mão, admitindo que entendia que eles não estavam felizes com esse arranjo, mas pediu-lhes para não se preocuparem, avisando que a carga de trabalho seria a mesma. Um dos alunos levantou a mão, perguntando se poderiam saber a razão pela qual o protagonista decidiu combinar os cursos. Endo Van Ezelion olhou cuidadosamente para Roger, esperando sua resposta, e ele pensou que já o tinha visto em algum lugar antes. Em voz alta, anunciou que considerava seu dever como professor permitir que todos ganhassem algo útil das aulas, independentemente de seu nível. Além disso, advertiu os alunos para não esperarem aulas padrão, e a lenda admitiu que não entendeu isso, pedindo-lhe que explicasse mais. No entanto, Roger disse que seria chato se revelasse todas as suas cartas tão rapidamente, e a lenda abaixou a cabeça. O protagonista anunciou que, se eles estivessem interessados nele, se viriam na próxima aula. Havia algo mais que ele queria destacar, e advertiu que seria a última coisa que diria. Observou que, se algum dos alunos achasse que conseguiria boas notas sem esforço apenas porque ele era um professor novo, ele poderia decepcioná-los. Franziu a testa seriamente, olhando para os alunos assustados, e mentalmente pediu que eles não viessem à sua aula. Embora ele tivesse se preparado bem,
ainda entendia que seria mais fácil para ele ensinar o menor número possível de alunos. Observou que o orgulho dos alunos do segundo ano seria ferido se eles se permitissem frequentar aulas em igualdade com os do primeiro ano. Além disso, ele não entendia quem iria querer estudar com ele se fosse difícil, e disse em voz alta que isso era tudo por agora, perguntando se havia alguma pergunta. Os alunos permaneceram em silêncio, olhando para ele, e notaram que Roger estava impondo sua energia. Supuseram que seu trabalho como oficial o havia influenciado. Segundo os rumores, ele era o mago mais jovem de quarto nível, e muitos se perguntavam se isso era verdade. Os alunos tinham muitas perguntas, mas não conseguiram reunir coragem para fazer nenhuma. Flora, pensativa, sorriu, colocando a mão no queixo. Roger finalmente anunciou que, se não houvesse perguntas, ele declararia o início do semestre aberto. Após um tempo, ele saiu para o corredor, fechou os olhos e sorriu satisfeito, pensando que os alunos não fizeram perguntas, já que ele presumia que pelo menos iriam querer esclarecer algo. Algo ou descobrir algo sobre ele, ele decidiu que isso era melhor para ele, embora as respostas que havia preparado antecipadamente não fossem necessárias. Mas, de repente, ele ficou muito menos satisfeito, dizendo a si mesmo para esperar, franziu a testa e se perguntou se os alunos haviam ficado em silêncio de propósito. Ele supôs que deveria ter sido mais amigável e pensou que talvez tivesse ferido o orgulho desses alunos. Colocando a mão no queixo, ele ficou parado por um momento e então, de repente, abriu os olhos, estremecendo ligeiramente, e notou que os alunos começaram a sair do seu caminho. Olhando para ele calmamente, eles abriram espaço no corredor, e Roger se perguntou se aquilo era verdade. Pensou que estava apenas presumindo, mas foi distraído de seus pensamentos quando alguém chamou sua atenção e disse olá. Virando-se, o protagonista notou Selena, que perguntou se ele era um novo professor. Ela se apresentou e exclamou que era bom conhecê-lo, anunciando que também estava trabalhando ali pelo primeiro dia. Roger percebeu como as coisas realmente eram e respondeu que o sentimento era mútuo, perguntando se Selena queria lhe perguntar algo. Ela respondeu que sim e perguntou se ele já havia almoçado. Logo, fora da academia, alguém admitiu que era bom conhecê-lo. Era Bru, e ele estava ensinando os alunos a invocar golems. Matilda, que estava ao lado dele, também se apresentou, explicando que era responsável por encantamentos, alucinações, maldições e magia de dissipação. O protagonista, parado ao lado deles, admitiu que estava feliz em conhecê-los e se apresentou, explicando que ensinava a teoria e prática dos feitiços. Ele se perguntou se aquilo era uma reunião dos novos professores da academia para se conhecerem melhor. Eles observaram que ele ainda era atraente de perto, e ele os agradeceu por isso. Um pouco mais distante, Chris Benamori olhou para Roger com desagrado, e ele estremeceu ao notar sua atenção, olhando na direção dele. Mas Chris se virou, e Matilda, aproximando-se do protagonista, disse em voz baixa que aquele era o professor Chris, o primeiro deles a ingressar na academia. Ela observou que, pelo que Roger podia ver, ele era um nobre, diferente deles, plebeus. O protagonista respondeu que tudo estava claro para ele e pensou que, se não contarmos ele entre os novos professores, havia um nobre e 3 pessoas de origem comum. Apesar de seus diferentes status, eles eram os melhores em suas áreas. Em outras palavras, havia uma alta probabilidade de que houvesse outro membro da primeira ordem entre eles. Roger, pensativo, segurando o queixo com a mão, fechou os olhos, pensando que o fato de Chris ter sido o primeiro a ingressar na academia não significava nada, e, além disso, não se pode confiar na palavra de um colega. Chris, suspirando com desagrado, anunciou que não poderia mais estar ali e admitiu que estava interessado em ver os novos professores, mas eles eram todos uns plebeus e um nobre caído. Ele avisou que, se algo acontecesse, ele não estava com eles, ou seja, eles estavam por conta própria, e ele estava por conta própria. Ele prestou atenção especial ao protagonista e ordenou que ele não fingisse ser uma pessoa importante. Matilda franziu a testa com desagrado, exclamando que o status de Chris não lhe dava o direito de olhar para eles de cima, e pediu a Roger que não desse atenção a Chris. Ele respondeu que estava tudo bem e, se Chris fosse contra a companhia deles, sugeriu que fossem sem ele. Sadena e Bru concordaram, achando que aquilo soava bem. Enquanto seguiam até o lugar certo, Roger pensou que agora deveria ficar feliz por ter companhia no jantar. À medida que a noite caía, usando um painel especial, os alunos conversavam entre si, e um deles perguntou se os outros tinham ouvido falar do novo professor chamado Roger. Alguns disseram que ele era o mago mais jovem de quarto nível e também trabalhava como oficial militar, e que também participou da caça a criptídeos. Além disso, na Torre dos Magos, ele estava listado como um especialista independente em magia. Alguém perguntou se os outros achavam que isso era verdade. Sadena, também digitando no painel, pensou que não poderia permitir que a primeira aula de Roger fosse um fracasso e, assim, decidiu garantir que o maior número possível de alunos comparecesse. Os outros alunos, vendo as mensagens, começaram a perguntar, chocados, os calouros também podem ir? Eles pensaram sobre isso, percebendo que parecia tentador, e sugeriram que poderiam tentar. Mais tarde, Roger caminhava pelo corredor da academia, pensando que aquele seria seu primeiro dia de aula. Ele se perguntou quantos alunos decidiram ficar,
já que ele havia alertado especificamente que suas aulas seriam difíceis, então tinha certeza de que a maioria das pessoas definitivamente não viria. Se viessem, seria apenas porque as outras aulas estariam lotadas. Ele supôs que, no máximo, cerca de 30 pessoas permaneceriam, e não mais. Ele entrou na sala de aula, e os alunos, que estavam falando sobre o post que estavam lendo, foram distraídos, prestando atenção ao protagonista. Ele, notando o número de pessoas na sala, perguntou-se, chocado, por que há tantos alunos? Ficou admirado ao ver que todos os 80 assentos estavam ocupados, e olhando para os alunos, perguntou-se por que havia mais calouros do que veteranos. Os alunos notaram que a atmosfera mudou drasticamente quando Roger entrou e assumiram que ele realmente era um oficial militar. Enquanto isso, o protagonista se perguntou se realmente era assustador para os calouros frequentarem aulas com os veteranos. Supôs que havia sido enganado e franziu a testa, exibindo insatisfação, mas eventualmente descartou esses pensamentos, assumindo que simplesmente havia subestimado os alunos. Ao se aproximar da mesa, ele colocou a mão no rosto, pensando que a Academia TEM era frequentada pelos melhores de todo o continente, e supôs que havia despertado o espírito competitivo deles. Finalmente, removendo a mão do rosto, percebeu que não tinha escolha e disse que via novos rostos, então decidiu que deveria se apresentar. Ele se apresentou, avisando que ensinaria aos alunos tudo sobre feitiços. Decidiu que daria o máximo de si, e um dos meninos levantou a mão e anunciou que tinha uma pergunta, perguntando se Roger queria dizer todos os 4 perfis de treinamento quando disse que ensinaria tudo. O protagonista olhou para ele com desagrado, avisando que ainda não havia permitido perguntas, mas decidiu que hoje seria indulgente. O menino abaixou a mão com medo, e Roger disse que, a partir daquele dia, aqueles que interrompessem o andamento da aula ou questionassem sua autoridade teriam pontos deduzidos, mas teriam a oportunidade de recuperá-los. Assim, ele os avisou para não relaxarem. No entanto, como a pergunta já havia sido feita, ele decidiu respondê-la e confirmou que ensinaria aos alunos todos os perfis de treinamento. Esses perfis eram liberação de magia elemental, telecinese e fortalecimento, e era assim que eles eram chamados. Um dos alunos observou que geralmente ensinavam no máximo 2 desses perfis, mas Roger visava os 4 de uma só vez. Flora, com a mão no queixo, sugeriu que o protagonista estava colocando a barra muito alta, e ele decidiu que hoje mostraria algo que despertaria o interesse dos alunos. Colocando sua varinha à frente, ele concentrou energia mágica ao lado dela, dizendo que era um feitiço de 3º nível chamado Chama Trêmula. Ele foi criado com base na liberação, usando ignição térmica, compressão, expansão, dispersão e aceleração. Era uma técnica de sinergia de 7 componentes e era 3 vezes mais rápida que os métodos modernos de realizar esse feitiço. Ele sorriu levemente, olhando para os alunos, e eles começaram a conversar entre si, perguntando se Roger realmente ia acelerar o processo de criação de um feitiço. Eles não sabiam se era possível e observaram que de alguma forma parecia pouco convincente. Cheryl, olhando para Flora, perguntou o que ela achava sobre Roger estar dizendo a verdade. Flora admitiu que não tinha certeza, porque não achava que fosse possível, já que Roger havia mudado a estrutura básica do feitiço. Ela pensou que havia pergaminhos para armazenar feitiços, assim como reverberação de memória, mas ambos os métodos tinham seus limites. Ela pensou que, se o protagonista usasse um desses métodos, ela ficaria muito desapontada com ele. Roger, deixando o feitiço flutuando no ar ao seu lado, supôs que os alunos tinham muitas perguntas e decidiu que responderia algumas delas. Alex, um aluno do 2º ano em silêncio, levantou a mão e perguntou como essa técnica poderia ser 3 vezes mais rápida do que as técnicas que eles conheciam. O protagonista explicou que reduzia o tempo necessário para lançar o feitiço e disse que a próxima pessoa poderia falar. Dália, uma aluna do 1º ano, também levantou a mão e perguntou se isso significava que Roger havia alterado a estrutura de um feitiço existente. Ele respondeu que não, porque, se você reestruturar uma técnica pronta, será um feitiço completamente diferente. Ele anunciou que ensinaria os alunos a acelerar os processos de criação de feitiços, enquanto mantinha a técnica em sua forma original. Outro aluno levantou a mão, chamando a atenção de Roger. Era Flora, que declarou que era impossível. Olhando para ela, o protagonista paralisou por um momento, sem responder. Flora se apresentou novamente, declarando que era impossível. Enquanto Roger permanecia em silêncio, olhando para ela seriamente, os alunos notaram que era a vez de Flora e avisaram o protagonista para ter mais cuidado. Roger anunciou que não permitia explicações, apenas perguntas, mas decidiu que ouviria Flora e perguntou por que ela tinha tanta certeza de que era impossível. Ela disse que, para acelerar o processo de lançamento de um feitiço usando técnicas familiares, é necessário praticar constantemente e ser um mestre nisso. E perguntou se o protagonista realmente estava dizendo que ele poderia fazer algo que nem mesmo gênios conseguiam fazer. Pessoalmente, ela não acreditava nele. Ele colocou a mão no queixo e perguntou, e se eu disser que os gênios poderiam aprender isso, mas simplesmente não tentaram? Flora perguntou novamente, e Roger declarou que a magia havia parado de se desenvolver porque estava focada na história e nos costumes, enquanto a ciência avançava constantemente e agora ameaçava superar a magia.
Ele não estava tentando dizer que a ciência era superior, apenas quis dizer que a magia ainda tinha espaço para melhorias, e por isso a afirmação de Flora estava errada, porque, se ninguém estava tentando melhorá-la, ele seria o primeiro. Ela franziu a testa e perguntou se ele realmente achava que ela não entendia o que estava acontecendo, e notou que Roger estava tão orgulhoso de si mesmo que perdeu toda a vergonha. Apontando para o feitiço, ele declarou que era difícil explicar apenas com palavras, e então, pediu permissão a Flora para demonstrar. Após esclarecer o nome dela, ele perguntou se ela sabia quanto tempo levava, em média, para criar uma chama trêmula. Ela respondeu que dependia da habilidade. Um mago que mal havia cruzado o terceiro nível faria isso em 10 segundos, e um mago de nível superior em 5 segundos. Isso era verdade, mas Roger acreditava que não era necessário começar pelo nível e ofereceu considerar seus alunos. Flora disse que, nesse caso, levaria pelo menos 5 segundos, embora ela pudesse fazê-lo mais rápido. Sua confiança impressionou o protagonista, e ele perguntou se ela poderia ir ao quadro e mostrar a todos um exemplo. Flora concordou, desceu, estendeu a mão para frente e criou o feitiço. A energia mágica, girando logo, se transformou no feitiço desejado. Os alunos ficaram maravilhados, dizendo quão rápido foi e percebendo que era óbvio que ela era filha da família Lumo. Olhando para seu relógio, Roger notou que o feitiço levou 4 segundos e 78 milissegundos. Admitindo que era difícil de acreditar que Flora fosse uma aluna do segundo ano, foi uma execução impecável. Mas Flora respondeu que não era nada de especial. No entanto, o protagonista subitamente disse que ainda era muito lento. Flora perguntou novamente, e ele anunciou que o melhor tempo para um mago de terceiro nível era 4,41 segundos, então o tempo de Flora foi um pouco menor. Ela declarou que poderia acelerar se praticasse, e Roger subitamente disse que 4,41 segundos ainda não era rápido o suficiente. Os alunos ficaram pasmos, perguntando se ele estava falando sério. Eles se perguntaram quão rápido o protagonista seria nesse caso. Ele estendeu a mão e disse para observarem como criar uma chama trêmula. Um feixe de energia mágica disparou para frente, e, observando as ações de Roger, Flora perguntou o que ele estava fazendo. Ela achou que era outra técnica, e no momento seguinte o círculo mágico desejado já estava formado à frente do protagonista. Flora, assim como os outros alunos, paralisou de choque, perguntando o que era aquilo. O feitiço levou um segundo, mas eles notaram que ainda menos tempo havia passado. Flora pensou que aquela não era a técnica da chama trêmula, percebendo que Roger havia mudado completamente sua estrutura. O protagonista perguntou se todos viram. Decidiu repetir o feitiço para aqueles que não notaram e o criou novamente. Os alunos paralisaram mais uma vez, observando-o em choque. Roger notou que agora eles mudaram de ideia e anunciou que levou 0,24 segundos para criar a chama trêmula. Isso foi muito mais rápido do que o recorde oficial, e o feitiço pode ter parecido estranho porque, na primeira vez, ele usou uma técnica diferente, mas o feitiço ainda era o mesmo. Em outras palavras, ele estava usando uma técnica para criar outra técnica. Um dos alunos repetiu suas palavras, confuso, e outro perguntou o que aquilo significava. Roger disse que estavam mudando os dados iniciais e chegando a um resultado conhecido, ou seja, criando uma espécie de programa, como se o corpo dos magos fosse equipamento e o acúmulo de poder mágico fossem dados. Nesse caso, os programas chamados técnicas ativariam o software, ou seja, a magia. Foi isso que ele chamou de código-fonte. Repetindo esse nome em sua mente, Flora pensou que nunca tinha ouvido falar de tal magia. Ela se perguntou quem era o protagonista, e ele, chamando sua atenção para si, perguntou se agora havia dissipado suas dúvidas. Ela olhou para baixo, mas confirmou que sim, era verdade. Roger lembrou-lhe que ela havia interrompido o andamento da aula sem sua permissão, tudo porque estava preconceituosa em relação às suas palavras. Ele perguntou se ela concordava com ele. Flora baixou a cabeça em concordância, e o protagonista advertiu seriamente que ela havia agido de maneira extremamente rude com ele, e, portanto, avisou que ela perderia 10 pontos. Flora ficou ali sem responder, e os alunos não entenderam como isso era possível, chocados por Roger ter penalizado Flora. Cheryl olhou para ela, animada, dizendo seu nome, e Flora cerrou o maxilar, depois se virou, pronta para voltar ao seu lugar. O protagonista subitamente começou a falar novamente e disse que ela havia mostrado a técnica perfeita para criar uma chama trêmula. Flora paralisou, e ele devolveu os 10 pontos, avisando que respeitava alunos diligentes. Elogiou Flora, que, cerrando a mão em um punho, agradeceu pelo elogio. Um dos alunos perguntou se os pontos de penalidade foram realmente cancelados. Outra garota admitiu que estava muito feliz, e um dos meninos suspirou com desagrado quando Flora voltou ao seu lugar. Cheryl perguntou como ela estava se sentindo. Flora declarou que estava tudo bem e agradeceu pela preocupação. Ela sorriu em concordância e pensou que Flora havia rapidamente descartado a situação, mas observou que não poderia ser diferente, afinal, era Flora. Ela desviou o olhar um pouco, e Flora franziu a testa com desagrado. Enquanto isso, Roger tirou o casaco e o pendurou no cabide, avisando que aquilo era apenas uma introdução e que agora decidirá começar a aula.
Também avisou que selecionaria os alunos que ouvissem atentamente e ensinaria a eles o movimento inicial, então disse para se esforçarem. Alguns alunos olharam para ele com entusiasmo, e outros pareciam um pouco mais assustados. O protagonista começou sua palestra. Aiden pensou que havia ouvido outros alunos falando besteira sobre Roger e que estava com medo de ter vindo em vão, mas estava errado. Agora ele sorria admirado, entendendo por que TEM era a academia mais forte. Mais tarde, o protagonista anunciou que a aula havia terminado e, virando-se para sair, disse que os alunos podiam ir embora e pediu que revisassem o material em casa. Ao sair, Aiden exclamou que Roger era incrível e que ele nem conseguia acreditar que viu algo semelhante ao código-fonte. Gen-Fio suspirou desdenhosamente, perguntando se tal absurdo realmente impressionava os outros alunos. Ele declarou que só mostrava o quão estreitos eram seus pensamentos e disse que era por isso que plebeus não pertenciam ali. Aiden olhou para ele, perplexo, e depois virou a cabeça em direção aos outros alunos, que se afastaram, fazendo suas próprias coisas. Coçando a parte de trás da cabeça com a palma da mão, desconfortavelmente, ele perguntou se Jota estava realmente falando com ele. Pediu desculpas, e Gen perguntou irritado se ele estava zombando dele. Aiden exclamou que absolutamente não estava fazendo isso, mas Gen já estava furioso e perguntou como ele ousava olhar de cima para o filho mais velho do Barão Fio. Aiden lembrou-lhe que ele havia dito que não queria isso, e alguém subitamente mencionou o nome do Barão Fio, perguntando se sua propriedade ficava na fronteira distante do Império.